Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001. Ah, pastor plantador dessa igreja, essa amada igreja. Também nós fundamos o Exposição Bíblica, que desde 2012 tem o intuito, tem a missão de treinar pregadores. E nós fazemos isso através de várias frentes, né? A academia do expositor.com.br, prmichelaugusto.com.br. Tem essa plataforma aqui de vídeos pelo YouTube com mais de 900 vídeos instrutivos. Enfim, nós temos as redes sociais, treinamentos presenciais, as conferências. O ano que vem, 2025, nós teremos a nossa 8ª conferência de exposição bíblica. Tem clube de leitura do pregador. Em fevereiro nós iremos trabalhar lições aos meus alunos do Spurgeon, tá? Volume 2. Isso aqui é para o clube de leitura de fevereiro, certo? Vamos lá então. Eu queria tratar nesse vídeo de 20 princípios que o Spurgeon tratou no Colégio de Pregadores em várias conferências que ele começou a ministrar em 1865. Né? Eu quero falar agora de 10, e no próximo vídeo eu falo de mais 10 princípios. Esses princípios estão nas obras O Ministério Ideal, volume 2 especificamente. Tá bom? Se você puder compartilhar esse vídeo, deixar um like, se inscrever, acionar o sino para você receber as notificações, nós ficaremos muito contentes. Vamos lá então. Bom, essas conferências a partir de 1865 para o Colégio de Pregadores são conferências que treinam e que têm um fundamento teórico e prático muito sólido, né? Porque o Ministério de Treinamento do Spurgeon não foi simplesmente uma demonstração de teoria, né? Às vezes a gente tem muitos teólogos hoje que desce um bocado de livro da prateleira e monta uns slides, né? Copia e cola um trecho de cada livro, monta um PowerPoint e vai ministrar a aula. E não foi bem assim que a gente identificou com Charles Spurgeon. E não deve ser assim. O ministério do teólogo e do pastor deve ser uma coisa só. E a gente observa isso muito. É uma teologia piedosa, por assim dizer. E eu queria destacar 10 princípios, agora que ele trabalhou nesse Colégio dos Pregadores, a partir de 1865. O primeiro é sobre o culto mecânico, o perigo de um culto mecânico. Quando ele trata de culto mecânico, ele está falando de um culto destituído do poder, um culto feito de modo natural. E o que seria um culto poderoso? Né? Um culto que se prega o evangelho bíblico, na dependência do Espírito Santo, direcionado para a glória de Deus, com um arauto sendo um pregador que vive aquilo que está expondo. Bom, essa é uma definição. E, consequentemente, um povo que vai sendo formado, que vai sendo alinhado a esse evangelho poderoso. Isso é um culto poderoso. O culto mecânico é o contrário de tudo isso. Né? Em segundo lugar, o Spurgeon ele orienta os pregadores a não agradarem a clientela. Ele vai denunciar os capelões do espírito moderno, né? Que se rendem ao espírito da época. Isso é muito complexo. Em todos os tempos, em todas as épocas da história da igreja, nós vamos identificar pessoas que se rendem ao espírito da época. Em terceiro lugar, ele fala que nós não podemos ser moldados pela cultura. Ou seja,
Nós não podemos deixar que a nossa Bíblia seja ajustada à época atual. Nós não podemos agir como médicos distraídos, vacilantes. Nós não podemos ser orientados pela congregação, mas sim pela palavra infalível de Deus, pregando segundo as instruções dessa palavra infalível, né? Nós não podemos ser orientados por pessoas, nós somos orientados pelas Escrituras. Isso me lembra muito da teoria da nova homilética americana, em umas vertentes mais extremadas, né? Que vai trabalhar uma hermenêutica orientada para o leitor, por assim dizer, né? Nossa, a nova homilética ela é muito posterior, bem posterior ao Spurgeon, mas os desafios que o Spurgeon viveu no século 18 para o 19 são desafios que são vividos em todas as épocas. Essa adequação ao espírito da época é muito perigoso. Em quarto lugar, Spurgeon desafia os pregadores a darem testemunho da verdade. Paulo diz isso a Timóteo: olha, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. As 3 cartas pastorais, primeira, segunda de Timóteo e Tito, são cartas que vão trabalhar exatamente o apego à sã doutrina. E Spurgeon tinha essa, essa preocupação de que os pregadores da escola dos pastores tivessem um conhecimento experimental de Cristo e um amor espiritual. E quando a gente fala de experimental, nós não estamos falando, nem Spurgeon está falando, do tipo de pietismo, ou do tipo do experiencialismo pós-moderno. Essa teologia, essa pregação experimental é a partir do texto, são experiências a partir da revelação divina, a partir da suficiência das escrituras sagradas, tá? Em quinto lugar, Spurgeon desafia os pregadores a perseverarem ano após ano, porque de fato em algum momento nós vamos ser tentados a afrouxar as rédeas. Em algum momento nós vamos ser tentados a desanimar. Perseverar pela graça dispensada a nós é muito importante. É muito importante que nós não paremos, que o Senhor, com sua graça infinita, nos ajude a perseverar. Sexto lugar, um anelo por cuidar de um povo. O pregador, que é um arauto, ele também é um copastor de Cristo Jesus. Ele cuida do povo de Deus. Ele está ali a serviço do pastor Jesus Cristo, ajudando a pastorear, se submetendo ao seu pastor Jesus e ajudando a pastorear as ovelhas de Cristo. Então, o pregador precisa ter esse senso de anelo pelo povo de Deus. Esse anelo que o próprio Cristo gerou no coração de Pedro quando disse para Pedro: cuida dos meus cordeirinhos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A nossa oração é: Senhor, renova nosso ministério, que a gente anele por cuidar de pessoas. Sétimo lugar, que nós nos livremos dos prazeres mundanos, que a gente crie uma contracultura. Uma contracultura. Uma contracultura é andar com Cristo separado do mundo e consagrado à obediência. Quando a gente fala de contracultura, a gente não está eliminando, né, os contatos culturais, por exemplo, que Paulo vai destacar lá em Atos, né? Mas a gente tem que entender que, embora nós possamos identificar o Cristo na cultura, essa cultura ela foi contaminada pelo pecado adâmico. Então a gente tem que ter uma relação de transformar a cultura, de encontrar Cristo na cultura e de ser contracultural. E o Spurgeon, como
um pastor de herança teológica puritana, tinha um senso bastante contracultural, o qual eu entro em adesão, claro, fazendo alguns contrapesos necessários, mas de fato, se a gente analisar bem, a maior parte do tempo nós seremos mais contraculturais. John Stott defendia isso também, e eu também defendo. Oitavo lugar, nós temos uma missão, a missão de sermos progenitores espirituais de homens, como arautos, como embaixadores do reino de Deus, embaixadores de Cristo. Nós temos uma tarefa, o nosso objetivo ao pregar na ação do Espírito, de acordo com a soberania divina, é a conversão de homens. Spurgeon tinha uma preocupação enorme que o pregador, quando pregasse, ele sempre tivesse em alta estima a questão da conversão de almas. E quando a gente fala de conversão de almas, a gente não está falando somente dos visitantes que chegam na igreja, mas daqueles que estão ali enganados, achando que são convertidos, mas não são. Em nono lugar, Spurgeon também fala da tristeza que o pregador pode viver, as perdas. Ele vai dizer que os ministros mais fiéis lamentam o afastamento de muitos. São muitos que retrocedem. Nossa missão de conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes, de alimentar as ovelhas com a esfera celestial, muitas vezes é contrastada pelos resultados. Quando nós vimos pessoas se afastarem, pessoas desistirem, pessoas, enfim, dando mais trabalho do que fruto. Isso é normal. Jesus também passou por isso. Lembre-se de Judas, que foi definitivo. Lembre-se de Pedro, que em outro momento foi restaurado. Em 18º lugar, o pregador deve desenvolver uma humildade em simplicidade de coração. Ou seja, nós precisamos possuir menos de nós mesmos. Lá no Sermão do Monte, capítulo 5, nos primeiros versos, o Evangelho de Mateus vai tratar exatamente sobre isso. Meus irmãos, eu vou continuar os 10 próximos princípios no próximo vídeo. Mas eu creio que nós temos uma grande responsabilidade como pregadores, como pastores de igreja local. Os imperativos, eles são muitos, mas eu sempre digo, o Senhor nos dará graça para cumprir tudo isso. Mateus 28 fala, olha, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Espírito do Senhor, Espírito Santo, foi derramado, capacitou a igreja de Atos a cumprir sua missão. E continua capacitando a igreja na atualidade a cumprir a missão. Diante de todos os nossos desafios, diante de todas as nossas lutas, saiba que Deus tem graça para que você cumpra com responsabilidade os seus desafios pastorais e como pregador do Evangelho. Que Deus te abençoe. No nome santo de Jesus, querido pastor e pregador do Evangelho. Fique com Deus. Tchau, tchau.